Olha, para você entender inglês de fato, não basta só pegar um material qualquer e colocar para tocar achando que um milagre vai acontecer. É preciso muito mais do que isso. Caso contrário, você não vai aprender inglês. Então, ao invés de ficar aí perdendo tempo, o que você precisa fazer para de fato começar a ter resultado de verdade? É exatamente o que vou te mostrar na prática a partir de agora. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e let's begin! Veja bem, como eu disse, eu vou te mostrar na prática o que você exatamente precisa fazer para começar a entender inglês. Então, eu tenho aqui um material da qual eu vou utilizar para a gente fazer isso junto. E qual é o material que eu tenho? Na verdade, eu tenho aqui uma pequena história, um pequeno relato, onde eu tenho a versão do texto e do áudio à disposição aqui para a gente trabalhar. Porque você vai precisar do texto e do áudio do material que você for utilizar para aprender inglês. Já começa por aí. Texto e áudio é o ideal que você tenha. Então, eu tenho aqui o texto e o áudio de um relato, um pequeno relato, uma pequena história. E o áudio é de 55 segundos, é bem curtinho. Eu vou colocar ele para você ouvir pela primeira vez e eu vou considerar como se você não entendesse absolutamente nada. Começando do zero, por exemplo. E aí, depois, a gente vai analisar a história, a gente vai analisar parte por parte, eu vou quebrar esse texto que é pequeno, mas vou colocar em algumas partes e a gente vai analisar juntos aqui para entender com profundidade o que está ocorrendo no áudio, de forma tal que quando você ouvir o áudio pela segunda vez, eu te garanto que você vai entender praticamente tudo. Eu diria que você vai entender 100% do áudio. Então, para começar, eu já dei aqui uma introdução do que a gente vai utilizar, de como que vai ser aqui. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós estamos aprendendo um idioma, no caso aqui o inglês, a gente não entende nada, partindo desse ponto de que nós não entendemos nada. Para a gente começar a entender alguma coisa, a gente vai precisar de um ponto de partida, um referencial de algo, de uma demonstração para a gente começar então a entender. E aí existem basicamente duas formas disso acontecer. Existe aquele referencial onde onde você vai estar na prática ali em contato, a pessoa te explicando o que é aquilo, demonstrando na prática. Por exemplo, digamos que isso aqui é uma maçã. E aí eu quero te dizer que isso é uma maçã, só que em inglês, an apple. This is an apple. É uma maçã e eu vou ficar apontando para ela e dizendo o nome, apple, apple. A pessoa que está vendo eu fazer isso, ela vai associar em algum momento a palavra que eu estou dizendo, apple, com o objeto que eu estou apontando. Então eu repito, apple, apple, apple. E aí, num dado momento, ele vai pegar aquilo, ele vai entender, apple, apple. E aí depois eu posso dizer o seguinte, apple, eat it, apple, eat it, eat it, eat it, apple, eat it. E eu dou demonstração de que para morder, para mastigar, para comer, eu posso até pegar a maçã e dar uma mastigada. E dizer eat it, e dar para ele, eat it. Vai chegar num momento em que ele vai entender que o que eu estou falando, apple se trata daquele objeto, daquela fruta, a maçã, e eat it se trata desse ato aqui de morder a maçã, comer. Em um dado momento ele vai fazer essa associação. Então, através de demonstração. Ou, por exemplo, tem uma janela ali e eu aponto para a pessoa, window, window, ou uma porta, door, door. Num dado momento ela vai entender. Então você tem esse aspecto aí que geralmente não, é sempre, é como acontece de forma natural com as crianças. Elas aprendem basicamente assim. Elas vão ouvindo, vai associando, tem demonstração suficiente ali para ela, variadas situações para elas entenderem de fato, internalizar a informação e aí sim elas começam a entender. Chega uma hora de tanto ela ouvir door, 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 ela vai entender que aquilo ali é uma porta, é door. Que door é uma porta, que window é uma janela, que apple é uma maçã, que peach é um pêssego e por aí vai. Então nós temos essa parte. E por outro lado nós temos também a questão
Isso eu estou dizendo ainda como referência. Você precisa de um referencial para você começar a entender. No nosso caso, o que a gente tem aqui como referencial? A gente tem a nossa língua, que é o português. E aí, sim, você vai precisar de tradução. Dito isso, o que nós temos aqui? Eu tenho, então, o texto em inglês, totalmente em inglês. Tenho também o áudio totalmente em inglês. E tenho a tradução, porque você precisa dela como referencial para começar a compreender. Você tem que entender o seguinte, que todo material que você estiver consumindo em inglês, ele precisa ser compreensível, porque se não estiver sendo compreensível, você está só perdendo o seu tempo. Você está ali iludido, achando que está aprendendo alguma coisa, mas na verdade você não está. Por que eu estou dando essa introdução antes de a gente partir direto para o material aqui? É para que você entenda a importância de você ter um referencial. Você precisa entender. Então, a gente vai utilizar a tradução também. E aí, como que vai funcionar? Agora eu vou colocar o áudio, você vai ouvir. Vai ter gente que vai entender um pouco, outros mais ou menos e por aí vai, mas eu vou considerar como se você não estivesse entendendo nada. Você ouve, depois a gente vai trabalhar o texto, onde a gente vai começar a compreender de fato e utilizando a tradução para nos ajudar. Então vamos lá? Preste atenção aí que eu vou colocar o áudio para tocar a partir de agora. How do I politely tell my mother-in-law to stop doing my laundry? It all started when I was on bed rest due to my pregnancy. I didn't mind her doing an occasional load to help us out, but now she does it any time she's over to watch the kids. I'm very picky about how I do my laundry, and this is the main reason I don't want her doing it. Also, I prefer she spend time playing with the kids than with the laundry. She also puts things away in the wrong places. She does it with my dishes, too. Once I told her not to worry about my laundry because I wasn't done sorting it. She took it upon herself to do it anyway. She's very strong-willed. My husband and I have had problems with her not respecting our parenting, too. She often takes things the wrong way. What's the best way for us to tell her that her help is not needed? Pois bem, você acabou de ouvir o áudio pela primeira vez e no final, depois que a gente fizer todo o processo aqui, eu vou colocar você para ouvir o áudio novamente. Fica tranquilo porque você vai entender, eu diria que praticamente tudo. Eu sei que esse áudio ele está ligeiramente, a pessoa que está falando ali, que a propósito é o A.J. Hoke, que é um dos professores de inglês que eu mais acompanhei desde o começo da minha jornada, então ele está falando um pouquinho mais rápido ali. Então, para você que está começando, talvez isso seja um adicional de dificuldade. Mas o que a gente vai fazer a partir de agora vai tornar isso algo que não seja um problema de fato. Então, vamos começar. Olha só, esse texto aqui que você está vendo, todo completinho aqui, ó, olha, que é pequeno, diga-se de passagem. Eu dividi ele em várias partes, peguei parágrafo por parágrafo e a gente vai, debulhei isso aqui, esmiucei em parte e a gente vai trabalhar tranquilamente cada parte e no final você vai ouvir novamente. Então vamos começar aqui com o primeiro parágrafo. Olha só, o título diz o seguinte: Meddling Mother-in-law. Meddling Mother-in-law. O que significa meddling? Meddling significa intrometido. Então, e mother-in-law significa sogra. Ou seja, sogra intrometida. Meddling mother-in-law. Meddling, intrometido. Meddling mother-in-law. Sogra intrometida. Pois bem, agora, olha só. O primeiro parágrafo diz o seguinte: How do I politely tell my mother-in-law to stop doing my laundry? E aí a gente vai utilizar o quê? A tradução para começar a brincadeira. O que está dizendo? Como falo educadamente a minha sogra para parar de lavar minha roupa? E aí, tá vendo essas palavras aqui que eu deixei em colorido? O que é isso aqui? São alguns vocabulários que eu destaquei e eu sugiro que você faça isso. Se você se deparou com um vocabulário ali que você não conhece, que você tem menos
intimidade, você quase não ouviu aquele vocabulário, ele é novo para você, é bom você destacar ele, para você trabalhar a compreensão e entender ele melhor. Então, basicamente, essa é a ideia. Então, olha só, uma das palavras que eu destaquei é politely. Politely. O que significa politely? Educadamente. Politely, educadamente. Se eu tirar esse sufixo aqui, ó, o li, fica polite. Polite, que é o quê? Educado ou polido. Sinônimo do educado mesmo. Educado, educadamente, polidamente ou polido. Então, educado. E aí, voltando aqui, politely, educadamente. E aí já é uma palavra que você, por ter dado destaque, agora você aprende ela com uma certa ênfase. Politely, educadamente. Eu destaquei uma outra palavra também, que na verdade é um conjunto aqui, né, composta. Mother-in-law. Mother-in-law, como eu já introduzi lá no título da história, é sogra, significa sogra. Mother-in-law significa sogra. E outra palavra que eu destaquei é laundry. Laundry, que significa lavanderia. Laundry significa lavanderia. Só que presta atenção que aqui eu não coloquei, você não encontra na tradução aqui a palavra laundry. O que aconteceu? Seguinte, que laundry é lavanderia e está associada ao quê? A lavar roupa. Então ficou como? Como falo educadamente a minha sogra para parar de lavar minha roupa? Então, o laundry aqui ficou traduzido como roupa. Roupa, laundry, roupa. E agora, voltando aqui no mother-in-law, olha só que interessante. Mother-in-law, você já aprendeu que é sogra. E como se diz sogro? Se você quiser mudar para sogro, basta só colocar... Tá vendo essa palavra mother? Mother é mãe. Se você quiser sogro, é só você colocar aqui father. Father-in-law, ou seja, sogro. Mais uma palavra que você aprende. Então você pega isso como se fosse um padrão. Agora, como que fica genro? Você coloca son. Son-in-law. Son-in-law, genro. Como que fica genra ou nora? Daughter-in-law. Viu como que é um padrão? E quando você identifica isso, você já aprende um monte de palavras ao mesmo tempo. E como que se diz cunhado? Brother-in-law. Brother-in-law. Cunhado. Como que se diz cunhada? Sister. Sister, que é irmã. Sister-in-law. Sister-in-law. Cunhada. Então, olha o monte de coisa que você aprende em um único padrão aqui. Então é importante você prestar atenção nisso, porque o seu vocabulário expande muito mais. E aí eu deixei como exemplo aqui, ó, uma frase. I want my mother-in-law to stop doing my work. I want my mother-in-law to stop doing my work. Então é importante também aqui uma dica para você, quando você separar alguma palavra que você encontrou ali que é nova e você quer trabalhar ela, ao invés de você guardar ela ali sozinha, isoladamente, cria uma frase, encontre uma frase para essa palavra. Por quê? Porque essa palavra vai estar inserida dentro de um contexto. Você aprende melhor as palavras quando elas estão inseridas em um contexto, estão sendo utilizadas. E aí você aprende não só o significado da palavra, mas também como utilizar elas no futuro. Então sempre coloca elas numa frase ali, como eu coloquei aqui, o mother-in-law. Então, I want my mother-in-law to stop doing my work. Eu quero que minha sogra pare de fazer o meu trabalho. Então ela tem aqui uma queixa com a sogra dela, né? Eu quero que minha sogra pare de fazer o meu trabalho. Então, voltando, como que ficou aqui? How do I politely tell my mother-in-law to stop doing my laundry? Agora, percebe que a coisa está ficando mais clara para você? No começo você ouviu essa frase aqui e você meio que ficou perdido. Agora as coisas já começaram a clarear para você. Você já começou a entender o que está ocorrendo ali. É assim que funciona. Agora a gente vai pular para o segundo parágrafo, que vai dizer o seguinte. It all started when I was on bed rest due to my pregnancy. Tudo começou quando eu estava na cama de repouso devido à minha gravidez.
E aí, percebe também, em todas eu fiz isso. Eu separei algumas palavras para a gente analisar um pouco mais de perto. A primeira palavra é do. Do. O que significa do? Significa devido. A palavra do significa devido. Ela está dizendo que tudo começou quando eu estava na cama de repouso, estava em repouso. Devido o quê? Devido à minha gravidez. Devido, do. Então você tem que ir associando aquela palavra com a situação, com o contexto em si. E aí aquela palavra faz muito mais sentido para você. Esse do quer dizer devido que a gravidez dela, ela estava de repouso na cama. Ela estava de repouso na cama do sua gravidez, devido sua gravidez. Percebe como que assim você reforça muito mais o aprendizado? E a segunda palavra é o quê? Pregnancy. Pregnancy é gravidez. Pregnancy, gravidez. E aí eu deixei aqui um outro exemplo, que diz o seguinte: My daughter-in-law has been on bed rest due to being pregnant. Percebe que aqui eu coloquei daughter-in-law e não mother-in-law? Para você ir internalizando mais isso aí, eu expliquei lá que daughter-in-law é o quê? Daughter-in-law, minha nora. My daughter-in-law has been on bed rest due to being pregnant. Minha nora tem estado na cama de repouso por estar grávida, devido estar grávida. Pregnant, grávida. Pregnancy, gravidez. Copiou? Pregnant, grávida. Pregnancy, gravidez. Então, é importante quando você aprende uma palavra nova, insere ela num contexto, que é o quê? Numa frase. E aí você aprende muito mais. Então, como que ficou aqui? It all started when I was on bed rest due to my pregnancy. Tudo começou quando eu estava na cama de repouso devido à minha gravidez. Agora, seguindo em frente, olha só o que esse terceiro parágrafo aqui diz. I didn't mind her doing an occasional load to help us out, but now she does it anytime she's over to watch the kids. O que disse isso aqui? Apelando de novo para a tradução, porque você precisa de um referencial. Então diz o seguinte: eu não me importava que ela lavasse uma carga ocasional para nos ajudar, mas agora ela faz isso sempre que vem para olhar as crianças. Então, olha só, interessante isso aqui. Primeiro, vamos analisar os vocabulários que eu deixei aqui destacado. Mind. Mind, se você for traduzir ali, o principal resultado que vai aparecer é de mente. Mind significa mente. Mas, nesse caso aqui, mind significa importar. Então, aqui você já percebe que uma palavra pode significar várias coisas. E quanto mais significados você conhece daquela palavra, melhor você vai ter uma compreensão do idioma. Então, mind aqui, importar. E aí, eu deixei um exemplo para você entender melhor ainda. If you don't mind, can I take your pen? Se você não se importa, posso pegar sua caneta? Então, se você não se importa, if you don't mind. If you don't mind. Mind aqui, nesse caso, importar. E aí, uma outra que eu deixei aqui é o help us out, que na verdade é um phrasal verb, que vai ficar o quê? Help out. Help out. A palavra help, como quase todo mundo sabe, é ajudar. Só que aqui está help out. Help out. Qual é a diferença aqui de help out para help? Os dois, de cara, significa ajudar. Mas o help out, que foi o que ela usou aqui, ó, ele tem uma pequena diferença. Presta só atenção aqui, ó. Ouça essas duas frases que eu deixei de exemplo. Can you help me out with my laundry? É o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o seguinte. Can you help me with my laundry? Então, o segundo não tem a palavrinha out. Por que ela não tem a palavrinha out? Porque o primeiro aqui, ó, a pessoa está pedindo ajuda numa condição em que ela
depende da ajuda daquela outra pessoa e caso contrário a outra pessoa não a ajude, ela não conseguirá realizar aquilo. Ela está incapacitada, sem a ajuda a coisa não será possível de fazer. Então quando é nessa situação, entra a palavra help out. Agora se é uma ajuda que ela está pedindo, mas em não tendo essa ajuda, ela consegue fazer do mesmo jeito? Nesse caso, é só o help. Então a diferença é essa. E aí, é isso que aconteceu aqui. A mulher, ela estava, na cama de repouso por conta da gravidez. Então, nesse caso, ela está inapta, ela está impossibilitada de realizar algumas coisas naquele período. Por isso, ela usou a palavra help out, porque ela precisava da ajuda da sogra, porque sem a ajuda da sogra, ela não conseguiria fazer a determinada coisa. Por isso, help out. Agora, prosseguindo, eu coloquei aqui, marquei também, she's over. O que significa she's over aqui? O over aqui está relacionado ao, por exemplo, olha só essa frase de exemplo aqui. Hey, come over to my house. Hey, come over to my house. Hey, venha na minha casa, é um convite, né? Venha na minha casa. Então, se a pessoa vem, ela é uma visita. Ela está vindo para minha casa. Então, é nesse sentido aqui que esse she's over apareceu aqui. Ela usou essa palavra over no sentido de que a sogra estava vindo para a casa dela. Basicamente relacionado a isso, ó. Come over to my house. She's coming over to my house. Ela está vindo para minha casa. Está vindo me visitar. Então essa é a condição da sogra. Então isso é o que significa nessa situação aqui. Então, entendendo isso, vamos olhar de novo como é que ficou. I didn't mind her doing. Eu não me importava que ela fizesse, no caso, que ela lavasse. Se você for traduzir ao pé da letra, her doing, ficaria que ela fizesse, né? Mas no caso aqui está se tratando de lavar roupa, então que ela lavasse. Então você traduz de acordo com o que faz mais sentido. Então, I didn't mind her doing an occasional load to help us all. Eu não me importava que ela lavasse uma carga ocasional para nos ajudar. Esse load aqui se trata de carga, uma quantidade determinada ali de roupa, uma carga ali que pode ir para a máquina, que pode ir para a lavanderia. Então, load. But now she does it anytime she's over to watch the kids. Agora ela faz isso sempre que vem para olhar as crianças. Esse watch the kids é olhar as crianças ou tomar conta das crianças. Viu como que você trabalhando isso de forma mais detalhada, você aprende muito mais? Depois que você for ouvir o áudio novamente, você vai estar entendendo muito mais. Então é isso aqui, ó, que eu sugiro que você faça. E, aliás, se você quiser ter acesso a conteúdo onde eu vou mais além, eu convido você a fazer parte da área de membro aqui do canal. Então tem uma área de membro aqui, depois você vai lá para conhecer. E aí lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, onde não estarão abertos aqui ao público. E você vai aprender muito mais ainda. Então, vamos para o próximo parágrafo. Então ela diz o seguinte. I'm very picky about how I do my laundry, and this is the main reason I don't want her doing it. O que ela disse? Sou muito exigente sobre como lavo minhas roupas. E essa é a principal razão de não querer que ela faça isso. Eu destaquei só uma palavra aqui nesse parágrafo, que é o que? Picky. Picky. Picky significa exigente. E aí eu coloquei uma frase aqui para usar essa palavra pick, que ficou assim: She is very picky when it comes to washing her clothes. Vou repetir. She is very picky when it comes to washing her clothes. Ela é muito exigente quando se trata, esse it comes é se trata, quando se trata de lavar suas roupas. Washing, lavar. Clothes, roupa. She is very picky. Olha aqui a palavra picky. Picky, exigente. She is very picky. Ela é muito exigente when it comes, quando se trata, to washing her clothes, de lavar as suas roupas. Então como que ficou? I'm very picky. Sou muito exigente.
about how I do my laundry, sobre como lavo minhas roupas. And this is the main reason, e essa é a principal razão. Main significa principal, reason, razão ou motivo. Esse é o principal motivo. I don't want her doing it, que eu não quero que ela faça isso. Pois bem, agora a gente vai partir para o próximo parágrafo. E o próximo parágrafo diz o seguinte: Also, I'd prefer she spend time playing with the kids than with the laundry. Vamos para a tradução. Além disso, eu prefiro que ela passe o tempo brincando com as crianças do que lavando roupas. E aí eu destaquei aqui a palavra also. A palavra also aqui, ela tem alguns significados. Ela pode significar também, ela pode significar além disso, e tem alguns outros significados também. Mas para o que nos interessa aqui, ó, eu usei o que? A palavra além de, que é o que? Além disso. Além disso, also, que dá um sentido de adição, está adicionando, né? Adicionou. Also, I'd prefer. Esse I'd aqui é do I would, está contraído, que seria isso aqui, ó. A palavra would. Isso aqui, ó. I would. Contraído fica I'd. I would prefer ficou I'd prefer. I'd prefer. She spent time playing with the kids than with the laundry. Então, além disso, eu prefiro, I'd prefer, que é a outra palavra que eu marquei aqui. Prefer. Prefiro, prefere, depende do contexto ali. E aí você faz a tradução de acordo com o que está rolando no texto, no áudio, no material em que você está estudando. Então, prefer significa prefiro, prefere e por aí vai. Então, olha só como que ficou esse parágrafo. Also, I'd prefer, além disso, eu prefiro, she spend time. Há uns 2 vídeos atrás, eu até expliquei o que significa o spend, que ela apareceu num outro texto também que a gente trabalhou. Spend pode significar gastar, passar e alguns outros significados. Por exemplo, spend money, gastar dinheiro. Só que nesse caso, spend está significando passar, né? Passar. Então eu prefiro que ela she spend, que ela passe tempo, spend time, playing, brincando, com the kids, com as crianças, than, do que, com a laundry, a roupa. Além disso, eu prefiro que ela passe o tempo brincando com as crianças do que lavando roupas. Agora a gente parte para o nosso próximo parágrafo aqui. She also, olha a palavra also aqui também aparecendo, viu? Percebeu? She also puts things away in the wrong places. She does it with my dishes too. Ela também guarda as coisas nos lugares errados. Ela faz isso com meus pratos também. Então, put away. Essa estruturinha aqui, put away, ela pode significar algumas coisas. E aí você vai traduzir dependendo do contexto. Eu coloquei só algumas aqui como exemplo. Por exemplo, put away pode significar guardar, pode significar esquecer, né? Put away, deixar de lado, né? Esquecer. Só que nesse contexto aqui, o put away, ele está significando o quê? Guardar. A sogra dela guarda que, além de tudo isso, ela guarda as coisas nos lugares errados. Esse put está com um S aqui porque está na terceira pessoa. Por quê? Porque é she, ela, she, ela. Então, puts. Dishes é prato, como eu marquei aqui, ó, dishes. Dishes significa prato. Aqui está no plural, né? É importante destacar isso. Dishes, no caso aqui, pratos. Mas só o dish é prato. Então, she also puts things away in the wrong places. She does it with my dishes too. Ela também guarda as coisas nos lugares errados. Ela faz isso com meus pratos também. E aí eu coloquei uma frase de exemplo que diz o seguinte: I asked her to put away the dishes. I asked her to put away the dishes. Eu pedi a ela para guardar os pratos. Você quer separar essa palavra put away?
Você quer guardar ali porque é nova para você. Coloca ela dentro de um contexto, ou seja, dentro de uma frase, em uso, para você saber como que se usa aquela palavra que você acabou de aprender. Então, partindo para o próximo, olha só esse próximo parágrafo. Once I told her not to worry about my laundry because I wasn't done sorting it. She took it upon herself to do it anyway. O que está dizendo aqui? Olha só. A tradução diz o seguinte. Uma vez eu disse a ela para não se preocupar com minha roupa, porque eu não tinha terminado de separá-la. Ela decidiu lavar mesmo assim. Olha só. Once, uma vez, I told her, eu disse a ela, not to worry, para não se preocupar, about my laundry. Se você for traduzir ao pé da letra, ficaria sobre minhas roupas ou sobre minha lavanderia. Mas aqui, about pode ser com, né? Para não se preocupar com minha roupa. Because, porque I wasn't. Esse I wasn't aqui é do I was not. Tá contraído, então fica I wasn't. I wasn't done. Porque eu não tinha esse done aqui, ó, ele é de feito, não tinha concluído, não tinha terminado. Então, I wasn't, eu não tinha terminado. Sorting it. She took it upon herself to do it anyway. Então, ela decidiu lavar mesmo assim. Olha só, a palavra sorting que apareceu aqui, o que significa? Sorting significa organizar, como eu já falei. Organizar, separar. Por exemplo, aqui um exemplo de frase. I always sort my clothes before going to the laundry. Eu sempre separo. Então a palavra sort, separo. Eu sempre separo ou eu sempre organizo my clothes, minhas roupas. Before, antes, going to the laundry, antes de ir para a lavanderia. Nesse caso aqui, ó, a palavra laundry, você já pode traduzir ela como lavanderia, porque vai ficar melhor aqui nessa situação. Laundry, lavanderia. Então, de novo, I always sort my clothes before going to the laundry. Eu sempre separo ou eu sempre organizo minhas roupas antes de ir para a lavanderia. A segunda parte aqui desse parágrafo diz o seguinte. She took it upon herself to do it anyway. Ela decidiu lavar mesmo assim. Ou seja, a nora falou para não se preocupar e disse o motivo, que é porque não tinha separado as roupas ainda, só que a sogra teimou e fez mesmo assim, foi lá e lavou as roupas. Então esse take upon significa o quê? Significa decidir, fazer, assumir algo sem comunicar antes, sem ninguém ter pedido ou permitido. E às vezes o resultado disso pode ser positivo. Bom, eu não te pedi, né, nem autorizei, mas já que você fez, beleza. Então pode ser positivo, como também, poxa, eu não pedi para você fazer isso, não era para você fazer isso. Então esse take it upon, tenta manter aí na sua mente como se isso aqui fosse uma palavra só, é uma estruturinha que você tem que guardar, take it upon, e internalize o sentido dessa coisa. E aí eu coloquei uma frase de exemplo aqui, olha só. If I let her, ou if I let her, she takes it upon herself for everything in my house. Se eu deixar, ela decide tudo na minha casa. Se eu deixar, ela toma conta. Ela decide tudo na minha casa. Começou a fazer sentido aí para você o título dessa história, que é o quê? Meddling Mother-in-Law. Meddling Mother-in-Law. Sogra intrometida. Meddling, de meddle. Meddling Mother-in-law. Sogra intrometida. Essa repetição aí de você ouvir a mesma palavra algumas vezes é importantíssimo, faz parte da estratégia também. Meddling Mother-in-law. Sogra intrometida. Talvez por conta dessa história aqui e desse contexto, é possível até que você nem esqueça mais essa palavra. Meddling. Meddling, que vem do quê? Do meddle, que fica isso aqui, ó. Meddle, intromissão. Meddle, intromissão. Meddling, intrometido. Então, Meddling Mother-in-law. Por isso que o título é esse. Meddling Mother-in-law. Sogra intrometida. Porque ela é enxerida mesmo. Mete a fuça onde não deveria. Então, como que ficou? Só para terminar essa frase aqui. Once I told her
to not worry about my laundry because I wasn't done sorting it. She took it upon herself to do it anyway. Uma vez eu disse a ela para não se preocupar com minha roupa porque eu não tinha terminado de separá-la. Ela decidiu lavar mesmo assim. Esse anyway aqui pode ser traduzido como mesmo assim ou de qualquer forma, de qualquer jeito e por aí vai. Anyway, ela decidiu mesmo assim. E o próximo parágrafo diz o seguinte: She's very strong-willed. My husband and I have had problems with her not respecting our parenting too. Ela é muito obstinada. Meu marido e eu tivemos problemas com o fato de ela não respeitar nossa paternidade também. E aí eu separei, duas palavrinhas aqui. A primeira é strong-willed, que é uma palavra composta aqui, mas entenda como se fosse uma palavra só. Strong-willed, que significa o quê? Obstinado, teimoso, é aquela característica, aquele tipo de pessoa que não muda de opinião por nada, é teimosa, ou não muda de opinião, ou não muda de comportamento, ainda que ela esteja errada, ainda que ela esteja agindo de forma inadequada. Ela é uma pessoa obstinada, teimosa. Então, strong-willed. Essa é a característica de sua sogra, strong-willed, obstinada. E a outra palavra foi a palavra parenting, que significa paternidade. O interessante aqui, se você tirar esse sufixo aqui, ó, in, e colocar só um S, fica parents, que significa pais. Mas uma palavra que você aprende que está correlacionada com a outra, né? Parents, pais. E mudando, parenting, paternidade. E aí eu deixei um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho mais, que diz o seguinte: She doesn't respect our way of raising children. Ela não respeita a nossa forma ou o nosso jeito de criar filhos. Então, quando ela diz not respecting our parenting, não respeita nossa paternidade, está ligado principalmente à criação dos filhos. Ou seja, a sogra interfere na criação dos filhos. Ela não respeita a forma como os pais decidiram criar os filhos. Isto é, as regras que foram estabelecidas tanto para os filhos quanto para casa, a forma de conduzir as coisas em si, a sogra passa por cima de tudo isso aí. Por isso, Madeline Mother-in-Law, sogra intrometida. Para concluir, como que ficou? She's very strong-willed. Ela é muito obstinada, muito teimosa, strong-willed. My husband, meu marido, and I, e eu, have had problems. Tivemos problemas with her, com ela. Not respecting, por não respeitar our parenting, nossa paternidade, too, também. Prosseguindo aqui agora para o nosso último, que diz o seguinte: She often, essa palavra often, ela pode ser pronunciada de duas formas. Often, ignorando o T, como se fosse isso, often ou often. Tanto faz. She often takes things the wrong way. What's the best way for us to tell her or to tell her that her help is not needed? Vamos para a tradução, porque a gente precisa de compreensão para o inglês se desenvolver, né? Na gente aqui, para a gente de fato começar a aprender. Então tá dizendo o seguinte: muitas vezes ela interpreta as coisas de forma errada. Qual é a melhor forma de lhe dizermos que sua ajuda não é necessária? Take things the wrong way. Traduzindo ao pé da letra, fica mais ou menos isso aqui, ó. Pegar, pegar coisas de forma errada. Mas aqui, no sentido para o que está sendo dito aqui, é o seguinte: quando se diz take things the wrong way, está dizendo entender mal. Ou seja, levar mal, entender mal, levar as coisas para o lado errado. Por exemplo, uma frase aqui para ficar melhor a sua compreensão. Don't take me wrong. Don't take me wrong. Não me entenda mal. Ou seja, não me leve a mal, não me interprete mal. Então, don't take me wrong. É o que ela diz aqui, que a sogra takes things the wrong way. Entende as coisas da forma errada, interpreta as coisas de forma errada. Leva tudo a mal. Então, se a nora, the daughter-in-law, reclama de alguma coisa, a sogra já se ofende. Em outras palavras, é isso.
Ela não entende qual é a real mensagem ali. Então, como que ficou aqui? She often takes things the wrong way. Ela, muitas vezes, interpreta as coisas de forma errada. What's the best way? Qual é a melhor forma for us to tell her? De dizermos a ela, her help, que sua ajuda is not needed. Sua ajuda não é necessária. Esse needed aqui é do need. Need. Precisar, precisa, necessário. E needed aqui, ó, a tradução melhor para esse contexto aqui é necessário. Então, olha só o que a gente fez aqui. A gente pegou aquele texto inteiro lá, dividiu em partes, com tradução, com a ajuda da tradução, porque você precisa desse referencial, você precisa de algum referencial para você entender o idioma, para você começar a entender o idioma. Então, essa tradução, ela vai tornar o material compreensível. Então, quando o material é compreensível, ou seja, você está entendendo, então o aprendizado acontece. E aí, você não perde tempo ouvindo o inglês ali sem entender bolhufas, achando que você está aprendendo. Dá trabalho? É óbvio que dá trabalho, mas é assim que você precisa fazer, porque é desse jeito que você vai ter resultado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir o áudio novamente e você vai ver que sua compreensão agora é outra. Então você vai entender muito mais. Então preste atenção aí que eu vou soltar o áudio novamente. How do I politely tell my mother-in-law to stop doing my laundry? It all started when I was on bed rest due to my pregnancy. I didn't mind her doing an occasional load to help us out. But now she does it any time she's over to watch the kids. I'm very picky about how I do my laundry, and this is the main reason I don't want her doing it. Also, I prefer she spend time playing with the kids than with the laundry. She also puts things away in the wrong places. She does it with my dishes, too. Once I told her not to worry about my laundry because I wasn't done sorting it. She took it upon herself to do it anyway. She's very strong-willed. My husband and I have had problems with her not respecting our parenting, too. She often takes things the wrong way. What's the best way for us to tell her that her help is not needed? Então agora eu tenho certeza que você entendeu muito mais o áudio aqui, que antes parecia ser muito mais rápido para você. Agora parece que, né, não está tão rápido assim. Aquilo que parecia não fazer sentido, agora você consegue entender muito mais. E o que você precisa fazer a partir de agora? Não para por aqui. Agora você precisa de aplicar o quê? A repetição. Você precisa ouvir esse áudio mais vezes, você precisa ler esse texto aqui mais vezes, de preferência em voz alta, para você já ir treinando a sua pronúncia e com isso você aguça ainda mais a sua compreensão. Tudo isso está interligado e quanto mais você repete, quanto mais você faz isso aqui, esse processo, mais você aprende. Porque lembra, olha só, todas essas palavras que eu separei aqui, que eu deixei destacada e a gente estudou, aprendeu o significado delas. Digamos que essas palavras representam as palavras que você aprendeu nesse texto, que eram palavras novas para você. Você aprendeu, beleza, mas para isso internalizar na sua mente e tornar parte de você de fato, nunca mais esquecer essas palavras, você não tem que ali memorizar, não é isso. Você tem que fazer o quê? Ter mais contato com essas mesmas palavras. Quanto mais contato com essas palavras, mais elas vão se internalizando na sua mente e aí você não esquece mais essas palavras. Então, repetição a partir de agora é a chave para você fazer com que o seu aprendizado, com tudo que você aprendeu aqui, fique retido, que você retenha de fato o que você aprendeu. É a repetição que vai te entregar isso aqui. Pois bem, então concluímos aqui o texto com o áudio e eu tenho certeza que agora você entende muito mais. E se você quiser continuar nessa pegada, só que de forma ainda muito mais profunda, eu te convido a fazer parte da área de membros aqui do canal, onde eu coloco conteúdo exclusivo. É só para quem está na área de membro e lá eu vou muito mais profundamente ainda. Se você quiser fazer parte, é só você ir lá e
entrar para a área de membro. E se você quiser aprender inglês ainda mais rápido, também vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer a metodologia completa que eu sempre recomendo para o pessoal aqui, onde você vai aprender inglês 5 vezes mais rápido. Se você quiser saber também mais sobre essa metodologia, é só você acessar o link que estará aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É isso aí, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva também aqui no canal e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!